Devido a pouca adesão do público, a gente abriu para pessoas que sejam membros de chapa, que quiserem fazer perguntas, principalmente perguntas para outras chapas, que existem poucas, se inscreva aqui à mesa com o Marcelo. Agora o Gil vai fazer a pergunta temática, peraí. Mas seria interessante que, como essas perguntas seriam para o público em geral, que as pessoas se preocupem em fazerem perguntas com relação aos temas realmente, não a simples disputas sem sentido. Pode crer, concordo. Então, a gente deu Aí, o Gil vai fazer a pergunta temática agora, todas as chapas vão ter 2 minutos para responder. Sem réplica. Sem réplica. Sem réplica. Réplica nossa. Comentário nosso. Seguinte, a pergunta que a gente quer fazer a todas as chapas, sejam, enfim, a todos os grupos que compõem as chapas, por que eles, tendo estado ou não já numa gestão de DCE, com todas as suas propostas e tal, no discurso é legal, mas por que nunca colocaram isso em prática no dia a dia sem depender mesmo por fora, a gente quer saber, então, por que, se não é possível, por que vocês nunca fizeram isso por fora da entidade, sendo os que já tiveram, os que nunca tiveram a oportunidade de estar nela. Vamos sortear. A primeira vai responder, vai ter o convite ao voo. Não vai sortear todos na hora? Fica ajudando tá. aqui. O segundo a responder vai ser Outros Outubros. O terceiro a responder vai ser Eu Tô Aqui. Quarto a responder Vamos Pra Rua. E quinto a responder AJR. Assim, para começar, a gente quer falar assim, realmente a questão de estar no DCE ou não é essencial para trabalhar não. A gente não acredita nisso, e está na proposta, a gente está querendo chamar a galera para contribuir, para trabalhar junto com a gente, justamente porque a gente acredita que você não precisa estar lá no DCE para trabalhar, para começar. Tem exemplo, velho. Cartão universitário, a questão lá na moradia, na questão dos A questão do veto, a gente levou gente pra caramba, tava mobilizando. A coisa aí vai, o movimento começa dos estudantes e às vezes a coordenação acompanha ou não, ou às vezes até desacompanha. Sabe? Então a gente tem que ver isso, a mobilização acontece sim, senão não teria nem a mobilização para a construção dessa chapa, são pessoas que estão no movimento que estão sendo buscadas. Eu acho que o exemplo que o Tomás deixou aqui foi bem interessante, porque lá no CAIX, a galera se organizou e não estava no DCE. E mesmo assim organizou a galera para ir para uma marcha nacional. Mesmo assim organizou a galera para participar do veto e não para ir lá numa lógica parlamentar que era defendida pelo DCE. Defendemos uma outra lógica. Lá no DEC a gente defendeu essa outra lógica também. A gente não depende do DCE para fazer isso. A gente defendeu, a gente vai continuar defendendo. Essa chapa aqui a gente se formou, a gente se organizou, mas o caos que a gente está defendendo no nosso programa vai surgir com ou sem a nossa chapa estar dentro do DCE. Todas as propostas que a gente está colocando aqui, a gente vai botar em prática, tendo ou não no DCE. E a questão do DCE é que lá existe uma estrutura que pode ser usada a serviço dessa mobilização, que hoje está sendo segurada, mas pode ser. Então, por isso que a gente disputa também, não é a questão de são pouco que eles vão aparecer, não é isso. A gente acha que mesmo assim, tendo a estrutura aí, ela é importante. E para completar também, queria falar que tem o estatuto do DCE, está no site, e o estatuto lá deixa claro que as reuniões do DCE têm que ser divulgadas, inclusive as ordinárias, e que todo mundo que estiver presente na reunião ordinária do DCE tem direito a voz e voto. Isso não é divulgado. Eu estou deixando claro aqui, para todo mundo poder aparecer na gestão do ano que vem, seja gestão ou não, a gente eleito ou não, para todo mundo estar lá no DCE nas reuniões. Agora aqui. Outros Outubros tem 2 minutos para responder. Passada, até porque a maioria da galera que está entrando na chapa agora é uma galera nova, que estava participando dos centros acadêmicos, em núcleos, tipo o Núcleo Taba de História do Movimento Estudantil, o Núcleo pela Reforma Agrária, vários projetos de extensão, que a galera atuava, assim, a gente que era RD nos seus cursos, então foi uma galera que estava no dia a dia fazendo movimento nas suas unidades e que também participaram de vários espaços do movimento geral, quando teve caravana para discutir a reforma universitária, quando teve as discussões da LDO, a galera que está na chapa é uma galera que participou, né, da construção do congresso, de fazer discussão para congresso nas unidades. Então, assim, colocar que as pessoas não estavam no movimento, não estavam fazendo movimento enquanto não eram DCE, e tem uma galera que ainda não é DCE, eu acho que é considerar a história dessas pessoas e o que elas estão construindo nessa universidade, que é um trabalho de formiguinha, mas que é um trabalho importante, né, que traz gente do movimento e que é coerente com o projeto que está sendo colocado. Então essas pessoas estão querendo fazer parte do DCE hoje para dar continuidade ao que estão fazendo nos seus lugares, nos lugares que estão atuando, né, para tentar ampliar. Não, realmente, assim, a pergunta é muito feliz, porque é isso. É fácil colocar na carta programa que vai fazer projeto de extensão, que vai participar, mas quero ver na prática. Por exemplo, as pessoas que estão hoje
na chapa, né, que atuaram aqui junto, fora do DCE. Assim a gente atuou, por exemplo, no cursinho Machado de Assis, que é um projeto de extensão, onde a gente foi e participou, no Núcleo Tábua de História do Movimento Estudantil, inclusive esses projetos de extensão são onde trazem pessoas para a luta do dia a dia. Por exemplo, pessoas que não tinham vínculo com o movimento estudantil, a gente consegue que essas pessoas tenham vínculo através de projetos de extensão, que levam alguma coisa a mais. E esses projetos são fora da gestão. E mesmo assim a gente está lá bancando, a gente tem o Ciudaté, que a gente tinha pessoas da gestão que estão bancando. Então assim, a gente está lá para bancar, a gente tem experiência quando a gente fala de projetos de extensão. Agora os companheiros, quando falam de projetos de extensão, tem experiência, eles têm acúmulo nisso, é fácil pôr na carta programa, quero ver fazer. Eu já estou aqui no movimento há uns 5 anos e tenho uma posição em relação ao grupo que está no DCE e vou continuar disputando o movimento estudantil, mesmo se eu estiver na pós-graduação, mesmo se eu não estiver mais na graduação, porque eu acho que os pós-graduantes têm que estar junto na organização da luta geral. Por exemplo, a luta que nós vamos ter o ano que vem, que é a luta por mais verba, que vai continuar a questão que nós fizemos esse ano, que foi a questão do veto, vai explodir o ano que vem. A Unesp, por exemplo, não tem mais orçamento, isso vai ser um dos principais debates, principal forma de mobilização que nós vamos ter no ano que vem. Mas eu acho que o principal é discutir a concepção de movimento estudantil, porque a gente se candidata e vem aqui fazer um debate com um conjunto de estudantes, porque a gente discorda com a concepção de movimento estudantil que é levado por esse grupo que está no DCE, uma concepção que faz a construção pelo alto, muitas vezes atrelado aos acordos entre outras universidades e outros grupos políticos. A gente viu isso muito claro quando a gente foi na mobilização contra o veto, como é que o DCE atuava nos espaços lá na Assembleia Legislativa e na organização dos atos em São Paulo, e também a forma que é feito o movimento aqui dentro, que prioriza muitas vezes o espaço como espaço mais de deliberação e não chama-se Assembleia. As assembleias que foram chamadas esse ano foi pressão dos movimentos que se auto-organizaram, dos movimentos, por exemplo, contra o cartão universitário, da galera que, a partir do CACHE e outros centros acadêmicos, puxaram a necessidade de ter uma assembleia em relação à questão da mobilização contra o veto, e aí sim essa pressão o DCE fez. Mas isso não tem que vir uma pressão do DCE, o DCE tem que chamar assembleias constantes para tirar o posicionamento do movimento estudantil. Por exemplo, a questão de Brasília. O movimento estudantil tinha que discutir, tirar um posicionamento, qual era o conjunto de estudantes, se eles eram a favor da marcha no dia 16 ou no dia 17, ou se não é nenhuma, mas isso tem que ser chamado. É essa concepção que nós discordamos, que é uma maneira burocrática de atuar dentro do movimento estudantil. E é necessário que o DCE fomente a entidade, é importante, e ela tem que fomentar a mobilização e a auto-organização de estudantes, seja dentro do movimento estudantil, seja nos cursos. É isso aí. Dizer que no nosso programa está muito claro, a partir do nome da nossa chapa, inclusive, que o eixo central sempre das nossas discussões, da nossa luta aqui, foi a mobilização dos estudantes, né? Desde o começo do ano da campanha aí contra o cartão universitário, depois da campanha, o ato em Brasília, toda a campanha para barrar o veto do Geraldo Alckmin, sempre a nossa discussão foi a necessidade da mobilização e da organização dos estudantes. A gente acha importante debater sim, só que o debate em si, ele vira um debate sério, onde ele não produz nada, que foi o que aconteceu aqui. O que foi a caravana contra a reforma universitária, se depois teve um ato em Brasília, no dia 17 de agosto, que era um ato contra as reformas do governo, e o DCE foi contra. E o mesmo ato se repetiu em São Paulo, depois em setembro, e o DCE votou em assembleia ser contra o ato. Então, qual é a validade de fazer um debate na universidade inteira sobre reforma universitária, e quando chega a necessidade dos estudantes se mobilizarem e irem para as ruas, o DCE fala, não, eu sou contra, a gestão é contra, e faz isso em espaços fechados e burocratizados. Então, a discussão que a gente faz da necessidade da instituição também está colocado na nossa carta-programa. A gente acha e fizemos isso durante todo o ano, mas ter uma gestão dentro de uma entidade que lute para organizar os estudantes e para levar os estudantes para as ruas para se mobilizar, porque é nesses espaços, de fato, que a gente vai conseguir barrar a reforma e conseguir mais verbas para a educação. Isso essa gestão não faz, e por isso nós somos oposição a essa gestão e a esse projeto político, que as pessoas podem ter mudado, mas o projeto político se mantém há 5 anos dentro dessas universidades.